Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula, né, de teórico aí, teórico conteudista da disciplina de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Chamo a atenção de vocês para o fato de que essa disciplina, ela é pré-requisito para uma disciplina que vocês vão pagar no semestre que vem, chamada Direito Ambiental, que por sinal vem sendo a queridinha dos concursos públicos, né, principalmente no que se trata aí dos temas de redação. Então, já destacar para vocês a importância desse nosso conteúdo, seja para a galera que é concurseira, concurseiro de plantão, que vai, sem sombra de dúvidas, precisar desse conteúdo, e principalmente para aqueles que querem pagar bem, querem chegar bem ao quinto semestre. Eu estou dizendo isso para vocês, pessoal, porque eu estou professora de Direito Ambiental, né, esse semestre, e eu percebi que muita gente, né, inclusive veio falar comigo com aquele tom de arrependimento, dizendo, professora, eu deveria ter dado maior importância à disciplina de DDS, como ela foi ofertada remota, como ela é EAD, então eu deixei o vídeo para depois, etc e tal, e agora, e olha que o semestre mal começou, viu? 2 semanas de aula só, e já tem gente percebendo isso, né? Dizendo, realmente agora, para que eu acompanhe a disciplina, eu estou sentindo um pouco de dificuldade. E o que é que eu precisei fazer com essas pessoas? Disponibilizar vídeos antigos, vídeos do semestre passado, dos conteúdos que elas acabaram não acompanhando direito, né? Outras leituras, as leituras do semestre passado, para que elas possam fazer agora. Então, isso é de um prejuízo imenso, gente, porque ao invés de a gente estar seguindo, né, avançando, aí a gente precisa parar e acaba ficando com muito conteúdo acumulado. Tem que recuperar o que ficou do semestre passado, mais as novidades do semestre atual. Então, assim, não é à toa que DDS é pré-requisito de direito ambiental, tá bom? Então, eu não poderia deixar de colocar esse recado para vocês, porque realmente me preocupo para que todos cheguem bem na disciplina de direito ambiental. Tanto eu quanto o professor William, nós somos professores dessa disciplina, e independentemente de você pagar comigo ou de pagar com ele, eu quero que você chegue muito bem, sem dificuldades, principalmente porque eu sei a importância que esse tema tem na vida do profissional do direito do século XXI, tá bom? Para o caso de você desejar maior aprofundamento, conhecer outras questões que envolvem aqui a disciplina, para quem já quer ir adiantando um pouquinho de conhecimento a respeito do ambiental, eu deixo também a recomendação do meu canal lá no Instagram, do Metanoia Educa, para que vocês acessem os vídeos, né? Todo sábado a gente tem vídeo novo com conteúdo ligado a meio ambiente, e aí pode ser até um reforço também, né, para os seus estudos, principalmente para aqueles que já sabem que enfrentarão concursos aí na área ambiental. Tá bom? Dito isso, nossa aula de hoje, ela vem para que a gente possa tratar sobre a relação entre sujeito humano e natureza, que a gente precisa compreender esse fenômeno, né, dessa relação, para a partir disso, então, a gente falar sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. As recomendações de leitura da nossa aula de hoje, elas estão disponíveis para vocês no nosso cronograma de disciplinas, né? Vocês devem ler o capítulo 1 do livro do Reinaldo Dias, que está disponível na biblioteca virtual. Esse último slide aqui, ele já traz para vocês essa recomendação, os dados certinhos do livro, e também o capítulo 4 do livro da doutora Sueli Chacon, Sertanejo e o Caminho das Águas, que vocês baixam no Google, o PDF dele está gratuito para download, né? A professora Sueli Chacon foi minha orientadora no mestrado, é uma grande figura em torno do desenvolvimento sustentável, especialmente aqui no Ceará, criadora, né, desse programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável que nós temos aqui na região. Então, é uma leitura realmente imprescindível. Dito isso, vamos então aqui começar o nosso conteúdo propriamente dito. Pessoal, existem alguns conceitos que devem ser compreendidos desde essa nossa primeira aula, né? Nós precisamos diferenciar, antes de qualquer coisa, a diferença entre impacto e dano ambiental. Eu digo isso porque eu imagino que todos vocês devem ingressar nessa disciplina pensando em sustentabilidade a partir, especialmente, da sua dimensão ambiental. Tenho certeza que quando alguém fala sustentabilidade,
Primeira coisa que a gente lembra é economia de água, necessidade de gestão sustentável da agricultura, ou então nos problemas ambientais mesmo, né? Efeito estufa, derretimento das calotas polares, seca, desertificação e por aí vai. Então, a gente está muito acostumado a associar a sustentabilidade à sua dimensão ambiental. Desde essa primeira aula, eu quero que a gente reconheça que a sustentabilidade ela não tem relação apenas com o meio ambiente natural, questões como desemprego, violência urbana, falta de moradia, tudo isso tem a ver com sustentabilidade, como a gente vai ver aqui ao longo do semestre, mas como é comum, né, que a gente imagine logo que a sustentabilidade se apresenta no campo científico como uma solução para os problemas ambientais, e aí falando aqui, né, especialmente esses problemas do meio ambiente natural, é importante que a gente já comece a disciplina diferenciando o impacto de dano ambiental, né? Impacto é toda mudança, é toda alteração no meio ambiente. Seja essa alteração positiva, um ganho, por exemplo, aconteceu uma floresta, aliás, aconteceu um incêndio na floresta, mas aí houve uma ação de reflorestamento e foi possível ali a regeneração desse espaço. Então, isso foi um impacto ambiental, só que é um impacto ambiental do tipo positivo. Quando a gente fala em impacto ambiental que reduz a qualidade, né, que não permite que a qualidade ambiental ela continue sendo boa, ou que ela já era ruim, ela acabou sendo reduzida, aí a gente vai dar um nome específico para esse tipo de impacto ambiental. Nós vamos chamar de dano. Então, o dano ambiental é o impacto negativo. Os danos ambientais, eles tanto podem acontecer em razão da ação antrópica, ou seja, da ação do sujeito humano, como também por conta da própria natureza, né? Se acontece um tufão, um furacão, um tsunami, e a gente não consegue, né, realmente verificar que esse fenômeno aconteceu em virtude de uma ação humana, foi de fato uma catástrofe natural, então isso foi um impacto ambiental do tipo dano, porque foi negativo, mas não foi fruto da ação antrópica. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está falando principalmente a respeito aí de um conjunto de soluções, né, que vêm sendo pensadas pela ciência para que a gente evite os danos ambientais. E aí, especialmente os danos ambientais provocados pela ação antrópica, provocados pela ação do sujeito humano. Para que a gente possa prosseguir, é interessante a gente reconhecer que a ação do sujeito humano de provocar danos ambientais, ela irá acontecer quer nós sejamos sustentáveis, quer nós não sejamos sustentáveis. Os danos ambientais, eles acontecem desde que o homem surge na história. Por isso que eu coloquei aí esses períodos e espero que vocês façam a leitura lá do Reinaldo Dias, para que vocês aprofundem isso que eu vou apenas apresentar aqui de forma mais simplória, confiando que vocês farão a leitura lá no material. Que é o quê, gente? O simples fato da gente existir, da gente respirar, né, e lançar gás carbônico no ar, da gente urinar, da gente defecar, já gera dano para o meio ambiente. Então, o simples fato do sujeito humano existir, até para que a gente possa sobreviver, é preciso que aconteçam danos ambientais. Então, a questão da sustentabilidade, primeiro mito, primeira falácia que deve ser combatida, não é que a gente erradique, acabe com a possibilidade da ocorrência dos danos ambientais, de forma alguma. A grande questão aqui é que a gente tenha a realização, a ocorrência desses danos ambientais em uma proporção que o planeta, que a natureza seja capaz de suportar. Ou seja, esses danos eles precisam acontecer obedecendo o limite da possibilidade de regeneração do nosso planeta, que é basicamente o que aconteceu durante todo o período paleolítico, neolítico, depois a fundação das civilizações, antiguidade clássica, até a gente chegar, feudalismo, né? Até a gente chegar ali à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é um marco histórico importante na nossa disciplina, porque é especialmente a partir da Revolução Industrial que os danos ambientais que passam a acontecer no planeta, eles começam a acontecer de forma desenfreada,
de tal forma que não dá a menor condição de que o planeta se regenere, se recupere, em razão do desenvolvimento tecnológico que vai acontecer a partir da Revolução Industrial, que vai permitir que o homem tenha um nível de degradação sobre o planeta muito, muito, muito maior do que a possibilidade realmente de recuperação, né, de manutenção do equilíbrio ambiental. Para isso, para que a gente possa compreender essa história direitinho, é importante que a gente lembre que alguns conceitos eles são bem importantes. Até o século XIX, né, o sujeito humano ele acreditava, o sujeito lá da Europa, né, o eurocentrismo, ele nos traz essa perspectiva de que o conhecimento científico, o avanço tecnológico, ele vai sempre nos levar num caminho de progresso, num caminho de crescimento, né? A tal ponto que se prospectava, né? Se imaginava que o homem no futuro, por exemplo, na nossa geração, né? No momento histórico em que nós estamos, ele nem precisaria mais trabalhar, né? Seriam as máquinas que trabalhariam para o sujeito humano. A ciência permitiria, né? Por meio do seu desenvolvimento, por meio das tecnologias, essa emancipação do sujeito humano. E aí o século XX, que é uma grande ferida narcísica, né, no ser humano, com duas grandes guerras, guerras que inclusive aconteceram com um poder de destruição infinitamente maior todas as guerras anteriores, justamente em razão do desenvolvimento científico e tecnológico, provou justamente o contrário, que não necessariamente a ciência e o avanço tecnológico nos levarão num caminho de progresso e de crescimento. A ciência precisa de ética, a ciência precisa de consciência, né? Como diz o Edgar Morin, o humanista francês. Nessa perspectiva, nós precisamos, para promover sustentabilidade, não cairmos nessas falácias que, apesar do tempo histórico que nos separa delas, ainda são bastante presentes, né? Pessoas que acreditam, que confiam que a gente, por exemplo, não precisa se preocupar com a crise ambiental, porque a ciência vai trazer uma solução para isso, a coisa vai se resolver e a gente não precisa, né, tomar cuidados, tomar medidas para tentar mitigar essas questões. Então, esse mito do progresso é algo que chama a atenção aqui dentro do nosso conteúdo. A diferença de crescimento e desenvolvimento, que você já está careca de saber, né? Foi trabalhado isso na tua disciplina de tópicos de economia no primeiro semestre, também é extremamente importante, né? Porque se a gente apenas cresce, isso significa que apenas houve um aumento quantitativo, não necessariamente acompanhado de qualidade. Então, o crescimento é o simples aumento de receita, né? É o simples ganho financeiro, econômico. O desenvolvimento é esse ganho, é esse aumento financeiro, mas acompanhado de proteção ambiental, de direitos sociais e de ganho em igualdade entre os sujeitos humanos para a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala, portanto, de um paradigma em prol do desenvolvimento. Nós não queremos simplesmente ganhos econômicos. Nós precisamos que esses ganhos eles reverberem em qualidade de vida para todos. É por isso que é uma grande falácia, é um grande equívoco, né, dizer que as normas ambientais, o direito ambiental, ele prejudica, ele atrapalha o crescimento do país, ele prejudica a geração de emprego, isso é ruim, se protege demais, porque o crescimento que depreda tudo, que não se preocupa com as gerações futuras, ele vai trazer um preço altíssimo para a própria economia. A curto, médio ou longo prazo, o prejuízo virá. Já quando a gente tem respeito às normas ambientais, ganho em qualidade ambiental, todos saem beneficentes disso, inclusive as gerações futuras, aqueles que ainda estão por vir. Então, as normas ambientais, as normas de proteção à natureza, por exemplo, elas não prejudicam o país, mas elas garantem que não ocorra um mero crescimento, mas sim que haja desenvolvimento, crescimento acompanhado de qualidade. É extremamente importante também que a gente reconheça que no século XXI
nós estamos inseridos em uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade que confunde o tempo inteiro necessidade com desejo, né? O marketing faz com que a gente transforme todos os nossos desejos em necessidades. Então, somos sujeitos extremamente consumistas. Quanto mais a gente consumir produtos, mais a gente está impactando, mais a gente está pressionando o meio ambiente natural, cujos recursos são finitos, e, portanto, menor a chance da gente chegar ao patamar da sustentabilidade. É por isso que uma das principais medidas de combate à sociedade, né, atual, a essa crise ambiental em que a gente está inserido, é justamente o combate ao consumismo. O conceito de obsolescência programada está diretamente ligado a essa questão, né? Obsolescência programada, esses produtos que são feitos para não durar, justamente para que a gente precise constantemente passar pela troca, pela nova compra, né? Pelo processo do consumismo. Essa relação do sujeito humano em permanente processo de compra gera um fenômeno social que prejudica a própria relação entre os sujeitos humanos. Tão acostumados estamos a essa relação de compra, de troca, de descarte, que ocorre na sociedade contemporânea aquilo que os filósofos, os psicólogos chamam de objetificação do próprio ser humano. Relações cada vez mais vazias, cada vez menos empáticas, cada vez mais pautadas em o que eu vou ganhar com esta pessoa, e na medida em que ela não me parece mais útil, eu a descarto, como eu faço com os produtos que eu tenho costume de estar o tempo todo eliminando. Então, a esse conjunto de problemas, nós vamos denominar de crise ambiental. E aí, uma coisa que é extremamente importante que se diga sobre a crise ambiental é que, quando a gente está falando sobre crise ambiental, a gente não está falando simples e puramente sobre essa possibilidade de escassez dos recursos naturais finitos. A crise ambiental é, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. A crise ambiental é, por exemplo, a falta de ética nas relações humanas. A crise ambiental é, por exemplo, as inúmeras pessoas que estão se alimentando de ossos desde o início do período da pandemia. Isso é crise ambiental. Porque meio ambiente somos cada um e cada uma de nós, e todo esse conjunto de interações, leis de ordem física, química e biológica que ordena e rege a vida em todas as suas formas. É o conceito de meio ambiente que está lá no artigo 3º, inciso 1, da Lei 6.938, de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, meio ambiente somos todos nós e tudo que nos cerca. E no século XXI, infelizmente, nós estamos vivendo crise em todas as dimensões da vida humana: social, política, econômica, cultural. É uma crise de valores, é uma crise que vem provocando guerras, pandemias, catástrofes e inúmeras situações que pressionam a comunidade científica a pensar em soluções viáveis, a pensar em soluções possíveis para que essa humanidade ainda possa ter futuro. É nesse contexto, portanto, que vai surgir a discussão a respeito da sustentabilidade, que basicamente vai nascer tendo como cerne a busca por uma resposta para essa pergunta que está aparecendo para vocês aí no slide. Como nós poderemos continuar usufruindo legitimamente do meio ambiente natural sem destruí-lo para as atuais e para as futuras gerações? Então, você vê que o debate nasce não para que todo mundo se torne franciscano, né? Ninguém mais compra roupa, ninguém se alimenta mais, ninguém tem mais celular, não se trata disso, mas de pensar em regras que limitem, que organizem, que tornem possível uma relação harmoniosa, equilibrada entre sujeito humano e natureza. Natureza aqui deve ser interpretada como meio ambiente natural. A gente está falando, então, do cerne da questão, né? Como essa discussão ela surgiu. Não significa dizer que até hoje a sustentabilidade se reduz a isso. Então, ela nasce com essa preocupação e ela irá
avançar para cada vez mais dimensões, na medida em que esse conhecimento ele vai se tornando cada vez mais objeto de estudo dos pesquisadores e dos cientistas. Para a nossa aula de hoje, a gente vai discutir esses paradigmas de forma mais sucinta, mais resumida, e na aula da semana que vem a gente vai falar sobre cada um dos eventos históricos que deu origem à proposta do desenvolvimento sustentável. Isso é bastante cobrado em concurso público, principalmente quando a gente pensa a nível de magistratura e Ministério Público. Então, fiquem atentos. Os paradigmas, como vocês sabem, né, são aquelas verdades a priori, né? É o nosso ponto de partida, é aquilo que a gente toma como verdade para poder desenvolver um conhecimento. Quando se trata sobre essa relação entre sujeito humano e natureza, a gente vai destacar que é a partir dos anos 60 do século XX que a gente vai ter a construção científica realmente de uma busca por soluções para esses problemas do planeta. Esse primeiro paradigma que vai surgir ali nos anos 60, ele é chamado de saber ambiental. Ele vai estar bastante relacionado à ideia de ciência com consciência, ciência com ética, né? Cientistas que tenham compromisso com a qualidade de vida das pessoas. O ecodesenvolvimento nos anos 70, que vai propor que não haja apenas o simples crescimento, mas sim o desenvolvimento econômico, até que a gente chega ao paradigma que está em vigência na contemporaneidade, que é o do desenvolvimento sustentável. Ele vai surgir em 1987 com o relatório Brundtland. E aí, basicamente, quando a gente trata de desenvolvimento sustentável, a gente está buscando um processo de crescimento que não seja meramente quantitativo, mas que tenha qualidade. Por isso, é um desenvolvimento. A gente está falando de uma proposta de desenvolvimento que se propõe a mudar os padrões de consumo. Reduzir consumo é fundamental. A gente está falando de uma proposta de desenvolvimento que se propõe a uma reorientação tecnológica, para que a gente tenha tecnologia, ciência capaz de reduzir os impactos do sujeito humano sobre o meio ambiente. E, principalmente, no caso do direito, a gente está pensando na construção de legislações, de políticas públicas que sejam capazes de colocar em prática essas ideias defendidas pelo paradigma. Então, essa aula está bem sucinta, é só para você ir tomando o gostinho e tomando pé no que está por vir na disciplina. Para essa semana, você só precisa ler realmente o capítulo 1 do livro do Reinaldo Dias, né? Sustentabilidade, Origens e Fundamentos, que é na semana que vem que eu vou explicitar para vocês de forma aprofundada cada um desses paradigmas que a gente falou aqui de forma rápida e o histórico do desenvolvimento sustentável, que é justamente o que vocês vão ler no capítulo 4 da Sueli Chacon. Tá bom, gente? Até a aula que vem. Não deixe para amanhã o que você pode aprender hoje. Siga lá o Carpinejar e lembre que amanhã é nunca. Não deixa para amanhã. Faz a leitura logo hoje e qualquer dúvida você deixa aqui no nosso fórum, tá bom? Um abraço e até mais. Pedir só uma gentileza antes aqui de fechar minha câmera, de que os representantes das turmas entrem em contato comigo. Eu quero muito salvar o WhatsApp de cada um de vocês para avisar sobre qualquer questão que envolva a disciplina, a disponibilidade dos vídeos, também para manter um diálogo, saber como é que o pessoal aí da turma está recepcionando o conteúdo, e também para os casos das turmas que tiverem interesse, para a gente combinar pelo menos um encontro presencial ao longo do semestre, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.